Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor. Bendito é todo aquele que vem em teu nome, Pai. Deus de poder e glórias, Deus de poder e maravilhas, Deus de poder e mistério. Pai querido, Pai amado, só o Senhor é santo e não há outro santo. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti, Pai. Porque só o Senhor é soberano, justo, fiel, verdadeiro. Só o Senhor é digno de ser honrado, exaltado, glorificado, Pai. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti, Pai. Pai, nós te agradecemos por mais um momento na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela nossa família. Obrigado pela nossa casa. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias que nos alcançam mais uma manhã, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por nos levantar todas as vezes que nós caímos. Obrigado por nos amar quando nós menos estamos merecendo, Pai. Pai, nós te agradecemos pelos livramentos, os que nós vemos, que nós não vemos, mas que o Senhor está sempre nos livrando, nos guardando, nos protegendo, cuidando de nós, da nossa casa, cuidando de tudo aquilo que nos cerca, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te peço perdão por todos os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros. Perdoa nossas dívidas, nossas mentiras. Perdoa nossas iniquidades, nossas transgressões. Perdoa nossas maledicências, Senhor Jesus. Nossas procrastinações, nossas reclamações. Perdoa nossas murmurações. Perdoa, Senhor Jesus, tudo aquilo que falamos, que pensamos, que praticamos. Oh, Pai, perdoa tudo aquilo que falamos que não te agrada, que não te honra, que não te glorifica, que não te exalta. Perdoa, Pai, tudo aquilo que sai da nossa boca que entristece o Espírito Santo. Perdoa tudo aquilo que sai da nossa boca, que é contrário à tua palavra, Senhor Jesus, aos teus mandamentos, às tuas leis, Pai. Nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, porque nós não sabemos o que dizemos, Pai. O mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. E o bem que nós queremos fazer, nós acabamos não fazendo, Senhor Jesus. Pai, perdoa, Senhor Jesus, as nossas palavras, Pai, porque as nossas palavras são vida, Pai. Elas têm poder de vida e de morte, Pai. E se nós sabermos usar elas, nós comeremos dos frutos dela, Pai. Por isso temos que tomar muito cuidado, Pai, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá, Senhor Jesus. Oh, Pai, que nós possamos colher bons frutos de tudo aquilo que sai da nossa boca, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus. Põe guarda a porta dos nossos lábios, para que nós não tropecemos em tempo algum nas nossas palavras, Pai. Oh, Senhor Jesus, unge os nossos lábios. Nós te consagramos, Senhor Jesus, nossos lábios a Ti, como veículos de proclamações e decretos da Tua palavra, Pai. Nós abrimos o nosso coração a Ti, ao mover da Tua palavra, meu Pai, que a Tua palavra venha com poder transformador na nossa conduta, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, de pensar, Pai. Oh, Senhor Jesus, unge os nossos lábios. Perdoa, Senhor Jesus, perdoa tudo aquilo que sai da nossa boca, Pai. Oh, Senhor Jesus, que muitas vezes nós acusamos, nós julgamos injustamente, Pai. Muitas vezes nós acusamos, apontamos o erro das pessoas, Pai.
Oh, Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos, Pai. Nos perdoa, Senhor Jesus. Perdoa as nossas palavras, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos alcança nessa madrugada com as tuas misericórdias, Pai. Porque nós somos falhos, pecadores, Pai. Nós cometemos erros todos os dias. Pai, nós dependemos, Senhor Jesus. Nós dependemos da tua graça. Nós dependemos, somos totalmente dependentes, Pai, das tuas misericórdias, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que a causa de nós não sermos consumidos é por causa das tuas misericórdias, que se renovam todas as manhãs, Pai. Mas muitas vezes nós abusamos das tuas misericórdias, Senhor Jesus. Oh, Pai, nos alcança nessa madrugada, Senhor Jesus. Nos perdoa por toda a nossa arrogância, perdoa a nossa prepotência, o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa ganância. Nos perdoa, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos melhores a cada dia, Pai. Não perfeito, porque perfeito é só o Senhor, Pai. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, pecadores, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus. Nos capacita com a tua sabedoria, Pai. Porque a tua palavra diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, Pai, nos ajude, Senhor Jesus, nos dá sabedoria. Sabedoria para ir e vir, sabedoria para falar somente aquilo que vem de Ti, sabedoria para ganhar almas para o Senhor, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, nos fortalece, renova as nossas forças todos os dias, Pai, para nós estarmos na Tua presença, para nós estarmos no centro da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Que nós não quebremos a nossa aliança, Senhor, com o Senhor, Pai. Renova a nossa aliança, Senhor Jesus. Nos ajuda a vencer o dia mal, nos ajuda, Pai, a perseverar diante das perseguições, diante das pedradas. Nos ajuda, meu Pai, a não desistir diante das calúnias, das injustiças, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor Jesus. Nos fortalece, Pai. Segura nas nossas mãos. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza, o nosso refúgio, Pai. Porque no tempo da angústia, da tribulação, no dia mau, é no Senhor que nos refugiamos, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda a perseverar, Pai, diante das dificuldades, diante do diagnóstico ruim, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nós precisamos, Senhor, de Ti todos os dias, porque sem Ti nada poderemos fazer, Pai. Oh, Senhor Jesus, a Tua palavra diz: para onde eu posso ir se só Tu tem palavras de vida eterna, Pai? Muitas vezes nós queremos pegar atalhos, Pai, e nós saímos da Tua presença. Muitas vezes até estamos indo na igreja, frequentamos a igreja, Senhor Jesus, mas nós oferecemos a Ti um culto vazio, Pai. Um culto, só rituais, Pai, de ir na igreja, mas a Tua presença, Senhor Jesus, é que faz a diferença. Nós precisamos estar na Tua presença, porque ir na igreja todos os dias, Pai, não significa que nós estamos na Tua presença, Pai. Nós temos que buscar a Tua presença todos os dias, dentro do nosso lar, aqui fora, Pai. Porque a Tua palavra diz que nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo, Senhor Jesus. Por isso nós temos que fazer a diferença. Nós não temos que ser crentes só dentro da igreja, Pai. Nós temos que ser crente aqui fora, Pai. Porque os dias são maus, é tempo de nos posicionar, Pai. Nos posicionar com sinceridade, com fidelidade. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda.
Oh, Senhor, que nós possamos fazer o caminho de volta, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda a fazer o caminho de volta, Pai. A restaurar as pontes que nós destruímos, Pai, que nós derrubamos por falta de maturidade, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos dá maturidade espiritual, Pai. Nos dá maturidade, Pai, para nós administrarmos aquilo, Senhor, que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor. Porque nós pedimos, Senhor Jesus, pedimos, mas nós não sabemos administrar aquilo que o Senhor nos dá, Pai. E a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, não causa dor, Pai. Não causa dor. Muitas vezes nós pedimos, Pai, mas nós não estamos preparados. Porque se nós recebemos hoje, a gente perde amanhã, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda a ter sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. A não ser tolo, Pai. Oh, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos, Pai. Oh, Senhor Jesus, que nós possamos ser mulheres sábias, Pai, para construir nosso lar com sabedoria, para falar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com sabedoria, Senhor Jesus. Com sabedoria, Pai, porque nós temos que fazer tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor Jesus. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós formos fazer, que nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para Ti, Pai, para o Senhor, Pai. Porque quando nós formos fazer, servir alguém, servir pessoas, servir os nossos filhos, o nosso esposo, Pai, que nós possamos fazer o melhor, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, porque mesmo que eles não valorizam, Senhor Jesus, mesmo que ninguém valorize aquilo que nós fazemos, quando nós servimos pessoas, as pessoas não valorizam e nós desanimamos, nós queremos desistir, mas o Senhor vê tudo, então nós temos que fazer como se fosse para o Senhor, porque o Senhor vê, o Senhor valoriza. Nada passa desapercebido aos seus olhos, Pai. O Senhor vê tudo que nós fazemos, Senhor Jesus. Oh, porque o Senhor sonda os nossos pensamentos. Muitas vezes nós fazemos as coisas, mas a coisa certa, mas do jeito errado, com intenções erradas, Pai. E o Senhor sonda os nossos corações, nossos pensamentos. Oh, Senhor Jesus, vê se há em nós um caminho mau e nos guia por um caminho seguro. Oh, Senhor Jesus, nos ajude a não fazer a coisa certa com intenções erradas, Pai. Nós queremos fazer a coisa certa, com as intenções certas, meu Pai, com o nosso coração voltado a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda a ser melhores a cada dia, Pai. A ser melhores, Senhor Jesus. Nos ajuda. Muitas vezes nós fazemos para o outro, esperando alguma coisa em troca, esperando alguma coisa, Pai, que eles nos valorizam, Senhor Jesus, que eles reconheçam, Senhor Jesus. Mas as pessoas são falhas, as pessoas nos decepcionam, porque nós também somos falhos, nós também decepcionamos pessoas, Pai. Oh, Senhor Jesus, o Senhor não nos abandona, o Senhor vê tudo, nada passa desapercebido aos Teus olhos, Pai. E o que importa é o Senhor, Pai. Oh, Senhor Jesus, os dias são maus, nós precisamos nos posicionar, Pai. Não é tempo mais de cochilar em dois pensamentos, não é tempo mais, Pai, de ficar em cima do muro, porque quem está em cima do muro tem duas visões, a de dentro e a de fora. E nós não temos mais tempo, Pai, para isso. Nós temos que nos consertar diante de Ti, Pai. Nos posicionar, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a nos posicionar, Pai. Em verdade, Pai. Porque a Tua palavra diz
que nós temos que te adorar em espírito e em verdade, Pai. Não só da boca para fora, mas com o nosso coração voltado a Ti em obediência aos Teus princípios, às Tuas leis, Pai. Porque quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra lá na frente, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a cumprir os Teus princípios, os Teus mandamentos, Pai. Oh, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que a Tua palavra, no Salmo 119, diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos guia, Pai. Nos guia por um caminho seguro, Senhor Jesus. Nos direciona, Pai. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, Pai. Oh, Senhor Jesus. Renova a nossa aliança. Renova a nossa aliança com o Senhor, Pai. Nos ajuda a voltar ao primeiro amor, Pai. A recomeçar de onde nós paramos, Pai. A recomeçar, Senhor Jesus, há um recomeço para cada um de nós, Pai, todos os dias o Senhor nos dá, Pai, nos dá um novo começo, nos ajuda a recomeçar, Pai, a nos recomeçar com sabedoria, a nos recomeçar, Pai, com fidelidade, com sinceridade, Senhor Jesus, a andar nos Teus caminhos em obediência, Pai, em servir, porque no Senhor, Pai, a Tua palavra diz que o mais importante no reino dos céus não é quando nós somos servidos, mas quando nós servimos, Senhor Jesus. Oh, Pai, que nós possamos servir com generosidade, que nós possamos ter um coração humilde e arrependido, generoso todos os dias, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nós precisamos de um novo recomeço, Pai. Nós precisamos, Pai, retornar, Pai, de onde nós paramos. Pai, e voltarmos em obediência, em consagração, Pai. Consagrar a Ti a nossa vida, meu Pai, os nossos caminhos, e viver em obediência, em santidade. Nós precisamos estar no centro da Tua vontade, Pai, do Teu querer, Pai, e não fazer a nossa vontade, o nosso querer, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda, porque nós não temos que mover um copo de um lugar para o outro sem buscar a permissão do Senhor, a autorização do Senhor, Pai, porque nós somos cristãos, meu Pai, obedientes, Senhor, e essa obediência precisa gerar frutos, Pai. Oh, Pai, que nós possamos gerar frutos do Espírito, Pai, que é longanimidade, benignidade, domínio próprio. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda a ser melhores todos os dias, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor envie Teus anjos, Pai, nas nossos lares. Acampa Teus anjos, Pai, nos 4 cantos da nossa casa, Senhor Jesus. Nos cobre com Teu sangue poderoso. Nesta madrugada eu clamo pelo sangue de Jesus na nossa casa. Eu clamo pelo sangue de Jesus na nossa saúde. Oh, Senhor Jesus, porque o Teu sangue é poder. Teu sangue é poderoso, Senhor Jesus, para nos curar, para nos libertar, Senhor Jesus. Nos liberta de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Nos liberta de tudo aquilo que não Te agrada. Oh, Senhor Jesus, tira toda pedra de tropeço, tudo aquilo que nos faz tropeçar, Pai. Tira tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. Faz um mover nas nossas vidas para que nós possamos ter um encontro genuíno com o Senhor, Pai. Se revela a cada um de nós de uma forma especial, Pai, nessa manhã, Senhor Jesus. Nos cura, Senhor Jesus, de todo sentimento contrário à Tua palavra.
Nos cure de todo sentimento contrário aos teus mandamentos, às tuas leis, Pai. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda a perseverar nos teus caminhos, em obediência e santidade, Pai. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos da tua ajuda, da tua força, Pai. Ser um escudo para nós, Pai. Ou nos reveste com a tua armadura, Senhor Jesus, com o teu capacete, Pai. Nos reveste, Pai, todos os dias. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Jesus, a perseverar diante das provações, diante das lutas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Precisamos da tua ajuda, meu Pai, todos os momentos, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Nós somos dependentes de ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus, não há outro. Não há outro Deus, Pai. Só o Senhor é santo, santo, santo. Só o Senhor é santo, 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 Pai. Que nós possamos, Pai, entregar o nosso louvor, a nossa adoração somente ao Senhor. Não a outros deuses, Pai, somente a Ti. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor é santo. Só o Senhor, Pai, é digno de ser honrado, glorificado, exaltado. Só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente ao Senhor, Pai. Somente a Ti, Pai. Que nós possamos, meu Pai, tirar todos os ídolos, Pai, das nossas vidas, todos os ídolos do nosso coração, Pai. Queima, Senhor Jesus. Queima com Teu sangue poderoso toda a idolatria, todos os altares que nós temos levantados, Pai, nos nossos lares, no nosso coração. Há ídolos, Pai, há outros ídolos, Senhor Jesus, que tem Te entristecido, Pai, que tem Te desagradado, Pai. Oh, Senhor Jesus, que nós possamos eliminar, Senhor Jesus, todos os altares do nosso coração, todos os altares que nós temos levantado, Pai, que nós temos adorado, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Nós precisamos das Tuas misericórdias, Senhor Jesus. Nós clamamos pelas Tuas misericórdias nessa madrugada, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, quebra todo laço, Pai. Destrói toda inveja. Queima, Senhor Jesus, cancela. Cancela todo ataque contra as nossas vidas, Pai. Queima toda a maquinação do inferno. Vai queimando, Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Queima toda a iniquidade. Queima, Senhor Jesus, toda transgressão. Queima todo pecado. Queima, Senhor Jesus, toda maldade disfarçada de bondade, Pai. E nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda a ser melhores a cada dia. Não perfeito, mas melhores, Pai, a cada dia, Senhor Jesus. Segura nas nossas mãos, Pai. E tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a recomeçar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor tem um novo começo, meu Pai. Um novo começo para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado por nos ajudar a nos mostrar, meu Pai, o caminho de volta, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua orientação. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu favor. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Obrigado por tudo. Pai, eu Te peço que o Senhor venha abençoar o nosso dia. Que nós possamos ter um dia de paz, um dia de saúde, de livramentos, Pai. Nos livra de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai.
Nos livra de tudo aquilo que não te agrada, Senhor Jesus. Cobre a nossa casa, a nossa família, com teu sangue poderoso, Jesus. E nós declaramos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós declaramos que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra a nossa família não vai prosperar em nome de Jesus. E que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus e na autoridade que há no poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro falido todo projeto das trevas. Que toda resistência, meu Pai, toda resistência está sendo cancelada agora, anulada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, Pai. Porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o nosso Deus, quem vai impedir? Ninguém. Ninguém vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.